Alan dos Santos explica o que significa o livre comércio e faz comparações entre Estados Unidos e Brasil. Bernardo Kister aproveita e cobra a igreja de algumas questões que ela ainda não respondeu após a nota da Vogue. E por onde andará Paula Marisa? Por que ela não postou mais vídeos? Estes são os destaques do Jornal Breve Conservadores. No programa Terça Livre desta semana, no Boletim da Manhã de algum dos dias da semana, Alan dos Santos explicou qual que é a diferença do livre comércio e como que ele deve ser praticado. Foi feita uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, hoje comandado por Donald Trump. Acompanhe. Trump afirmou nesta segunda-feira, em sua conta no Twitter, que uma reforma do NAFTA, a sigla em inglês, para o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é necessária. Segundo ele, apenas mudanças no acordo permitirão a retirada de tarifas sobre importações americanas de aço e alumínio. Disse Trump, nós temos grandes déficits comerciais com México e Canadá. O NAFTA, que está em renegociação neste momento, tem sido um acordo ruim para os Estados Unidos da América. O Mercosul destrói o mercado do vinho no Brasil. O Sul produz vinho a rodo, você tem de ótima qualidade para uma qualidade inferior, você tem de todos os valores, mas mesmo os onde o valor é baixíssimo, nós não conseguimos ter competitividade com o Chile, por exemplo. Porque o Mercosul abre as pernas para esses países e eles chegam aqui podendo fazer o que quiserem, podendo vender o preço que quiserem, podendo levar para os estados o preço que eles quiserem. Enquanto que nós aqui no Brasil, o agricultor rural não pode, por exemplo, ele não pode entender, tá? Que baixando o preço da uva, ele vai vender mais para mais empresas e as empresas que fazem o vinho poderão exportar mais, poderão vender mais para os outros estados, porque aqui você tem o empecilho do ICMS, você tem o empecilho do IPI do vinho, que é nacional, e assim o nosso produto final brasileiro do vinho fica impossível de competir com o preço do Chile, porque o Chile já vem para cá, com preço baixíssimo. Ele sai de lá sem impedimentos e vem para cá com impedimentos baixos, enquanto que o produtor nacional tem impedimentos dentro do país que sufocam de tal maneira que fica impossível competir com o mercado internacional. Vamos fazer aqui o caso do vinho brasileiro para que você entenda a questão do aço lá nos Estados Unidos. O que o Donald Trump está fazendo lá? O Donald Trump está fazendo lá o que um presidente decente faria aqui no Brasil. Então o nosso vinho está ficando mais caro para produzir do que o vinho chileno, então o vinho chileno vai ter que pagar mais para entrar aqui e nós vamos facilitar a vida daquela pessoa que faz o vinho aqui no Brasil. E assim, a competitividade fica de igual para igual. É isso que o Donald Trump está querendo fazer com o aço e alumínio. Você acha que a maior potência econômica do mundo vai deixar isso continuar acontecendo, uma vez que agora eles têm um presidente que cuida do país e não dos outros países? O problema é que no Brasil nós não temos nenhum presidente, até agora, que cuidou do Brasil. Como é que você tem livre comércio com o país? Quando os dois países estão se tratando de igual para igual. O problema é que isso não acontece. O Brasil não está tratando a China como a China trata o Brasil. O Brasil não está tratando a Rússia como a Rússia trata o Brasil. Não, aqui é uma prostituição. O Brasil é a putinha, a putinha do mercado internacional. Aqui todo mundo pode fazer o que quiser, desde que deixe um trocadinho. O Alan dos Santos está certo. Se o Brasil tivesse um presidente que pudesse ter amor pelo Brasil, cuidasse do seu país, o livre mercado, o livre comércio entre os países poderia sofrer mudanças, alterações para que funcionasse da maneira perfeita, para que nenhum dos dois perdessem, como se diz assim, o rumo das negociações. O Brasil realmente ele se abre para qualquer coisa e só pensa em dinheiro. Ele se entrega demais e recebe de menos. Muito bem, vamos continuar. Bernardo Kister fez um vídeo, aproveitou a ocasião para agradecer aos bispos que defenderam a CNBB, mas que cobraram explicações sobre as doações feitas nos últimos tempos. E Bernardo Kister aproveitou para fazer cobranças da igreja, que ainda não explicou o porquê de doações terem ido para a Vogue e não para a plataforma, entre uma série de outras questões. Veja a partir de agora. Por que aqueles temas, aquela abordagem sobre gênero nas cartilhas
da Via Sacra que a CNBB fez, por exemplo, aquele apelo excessivo ao desarmamento que a CNBB fez nas cartilhas também da Via Sacra, que vai contra o catecismo da Igreja Católica. Porque, por exemplo, aquela nota que a BONG emitiu, a CNBB não respondeu. A BONG disse no dia 26 de fevereiro que ela mesma administra os recursos da campanha da fraternidade que ela recebe, e não a plataforma, como disse a CNBB. A isto, a CNBB também não respondeu. Precisa dar explicações porque mandou dinheiro para uma organização favorável ao aborto, ao casamento homossexual, à liberação sexual, à reforma agrária, não do jeito correto, mas do jeito socialista. Ela precisa dar uma explicação sobre os repasses ao grupo Esquel, que é administrado pela ABONG, que é administrado pelo MST e que é administrado pelo Caritas. E a CNBB tem que também responder perguntas sobre o Caritas, porque o Caritas tem como parceiros e apoiadores empresas e organizações internacionais como a Fundação Ford, que notadamente trabalha contra a igreja. Eles receberam milhares de dólares nos últimos anos e isso precisa sim de uma explicação. A CNBB precisa responder, por exemplo, os repasses de 2013 que eu levantei em meus vídeos, em que a CNBB passou dinheiro para sindicatos de trabalhadores. Por que isso, CNBB? Isso não está respondido. Os abusos litúrgicos cometidos no 14º Intereclesial, a excessiva e patente politização no 14º Intereclesial, a isto a CNBB não respondeu. A completa omissão da CNBB em relação à corrupção dos partidos como PT, PP, PMDB, etc. E os políticos que se dizem católicos envolvidos nisso, a CNBB também não se manifestou. A Igreja Católica precisa se explicar, porque é uma instituição antiga, é uma instituição que no Brasil tem muitos católicos ainda, por mais que tenha perdido, e para não perder mais, é necessário sim uma explicação urgente, o mais rápido possível. E eu tenho certeza que em pouco tempo, mesmo que sejam com desculpas esfarrapadas, essa explicação vai aparecer. Vamos agora falar de Paula Marisa. A professora conservadora não postou mais vídeos faz quase 7 dias. E ela então postou uma foto no seu Instagram, um tom de brincadeira, e fez a seguinte pergunta. Na foto, a postagem é: por onde andará Paula Marisa? Por que ela não postou vídeos essa semana? E Guevarina? Por que nunca mais apareceu? Qual o seu palpite? Palpites foram muitos. Alguns dos comentários: Guevarina está traçando plano junto à União Soviética para libertar o herói do povo, que foi condenado à prisão recentemente. Outros dizem: tá namorando. Outra fala: ela está internada. Tentaram passar ela à milanesa. Ela foi alvejada com ovos por um militonto amante do ódio. Outros comentários: foi para Cuba e não conseguiu voltar. Agora ela trabalha numa fazenda de bananas porque o governo democrático de Raul Castro determinou assim. E como lá 1 hora de internet custa o salário de um mês, ela não mandou mensagem. Ou seja, foi uma zoação. Mas o que será que Paula Marisa está aprontando, hein? O Jornal Breve Conservadores fica por aqui. Esse programa volta no próximo domingo. Você amanhã tem de volta ao Jornal Breve. Obrigado pela sua audiência e até amanhã com o Jornal Breve, se Deus quiser.